Fala, gente bonita! Mais um vídeo aqui no canal na nossa série de questões do Cefet, do Técnico Integrado de 2019. Estamos aqui com a questão 39 de Física. Na teoria de Newton, o conceito de força desempenha um papel importante para o estudo dos movimentos dos objetos. Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar um objeto em movimento, bem como trazê-lo ao repouso. Este conceito de colocar um objeto em movimento ou trazê-lo ao repouso está associado com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O que é a lei da inércia? Os corpos têm preguiça. O que isso significa? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso, caso não haja nenhuma força que o faça mudar o teu estado inercial. Como, por exemplo, astronautas no espaço, uma nave espacial ela não precisa ficar o tempo todo com o combustível ligado, com os motores ligados, queimando combustível, porque não há atrito no espaço. Então ela continua caminhando por inércia. Continuando. Com base nessa teoria, o airbag, dispositivo de segurança dos automóveis, questiona uma reação química produtora de um gás capaz de encher rapidamente o balão de ar. Diminui o risco de morte durante as colisões, devido à sua capacidade de. Essa questão ela tem uma pegadinha, um pega-ratão. Por que ela traz o conceito de inércia e aqui ela traz o conceito de colisões? Vamos para outras alternativas que vocês vão entender melhor. Letra A. Reduzir o valor da inércia do ocupante do veículo é uma alternativa que pode deixar a gente em dúvida. Vou marcar uma bolinha aqui. Direcionar o impacto para a estrutura metálica do veículo. Nada a ver. A estrutura metálica já está recebendo impacto. Se a gente está batendo com o carro numa parede, a primeira coisa que vai receber o impacto é a estrutura metálica. Então a gente já corta essa questão, essa alternativa. Perdão. Aplicar uma força no mesmo sentido de movimento do carro. Nada a ver. Se a gente tem uma força no mesmo sentido de movimento do carro, a gente estaria aumentando o impacto. Porque pensa, a gente tem um carro vindo nessa direção, batendo com uma parede. Se a gente coloca uma força na mesma direção, a gente estaria empurrando o carro. Então a força de impacto seria bem maior. Essa aqui também não tem nada a ver. Aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. Aqui que está o pega-ratão da questão. Ela dá o conceito de inércia, induzindo a gente a marcar essa letra A. Contudo, quando a gente vai estudar sobre colisões, quando a gente trabalha com colisões, existe uma fórmula chamada que a força de impacto é a massa vezes a velocidade, no caso vetorial, dividido pelo intervalo de tempo. O que isso significa? Significa que força é inversamente proporcional ao intervalo de tempo de colisão. Exemplos práticos que a gente pode apontar é que existem estradas brasileiras onde tem corredores de frenagem. O que são esses corredores? A gente tem aqui um corredor e aqui tem uma piscina cheia de bolinhas de argila. Por quê? Muitas vezes essas estradas elas se encontram na estrada de São Paulo para o Paraná. O que isso acontece? A gente tem a estrada passando, aqui nossa estrada. Vamos supor que um caminhão, um carro perca o freio. O que ele faz? Ele vai direto para essas estradas. Por quê? Essas bolinhas vão aumentar o atrito e aumentar o tempo de colisão, fazendo que o carro seja frenado, ou seja, diminuindo a força de impacto e, por fim, parando o carro. Porque se a gente voltar para essa força, agora uma abordagem mais matemática, a massa do carro ela não varia, a velocidade também não. Então a gente pode colocar isso como uma constante. Por exemplo, 400. E se a gente colocar um intervalo de tempo inicial de 2 segundos, a gente vai ter uma força de 200 newtons. Agora vamos colocar um outro intervalo de tempo. Nosso 400 MV é constante. E um intervalo de tempo de 10 segundos. A nossa força de impacto é de 40 newtons. O que isso significa?
Quando maior o tempo de colisão, menor a força de impacto. Ou seja, mais fácil, aqui também olhando para a nosso exemplo da estrada, do ocupante do carro entrar em repouso. Então, qual que seria a resposta correta? A letra D. Aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. Justamente, como o exemplo aqui da estrada. O airbag vai amaciar o ocupante do carro, o motorista, como se fosse uma almofada. Ele vai amaciar o impacto do motorista e vai fazer com que o tempo de colisão, ou seja, o tempo necessário para o ocupante do carro, o motorista ou o passageiro, quem estiver lá dentro, entrar em repouso, diminuindo a força de impacto e assim salvando a vida dos ocupantes. Então, resposta certa, letra D.